Eu queria convidar toda a equipe do Braços Abertos a vir aqui em cima. Nós queremos celebrar a vida de vocês. Pode vir todo mundo. Olha, você pode aplaudir até para relaxar. Amém. Eu quero celebrar a vida de cada um de vocês aqui. Eu quero falar o nome de cada um de vocês. E agradecer a Deus. Acho que dá para fazer uma filona aqui. Tem um microfone extra aí? Se não tiver, eu uso o meu mesmo. E aí eu quero celebrar cada um de vocês que fizeram uma viagem essa noite toda, que estão servindo a igreja desde de manhã cedo. E eu não sei o nome de todos de cor, eu vou saber tudo aleatório, mas cada um pode falar seu nome aqui. A gente quer celebrar a vida de vocês. Passa o microfone aí, Evandro. Eu já falei seu nome. Eu sou o Evandro. Eu sou a Jennifer. Eu sou o Lucas. Eu sou o Todd. Eu sou o Ezequiel. Eu sou o Bruno. Sou o Marcos. Eu sou Noah. Eu sou o Luiz. Eu sou o Vinícius. Eu sou Manu. E eu sou o Alan. Amém. Pode celebrar essa galera, esses missionários, homens e mulheres de Deus que vieram servir a igreja hoje aqui. E nós queremos agradecer pela vida de cada um de vocês que vieram nos abençoar e servir aqui. Nós vamos fazer um tempo de talk show agora com 4. A hora que você... Olha aqui, ó, meu amigo já foi. E nós queremos fazer um tempo de talk show aqui com uma galera. Claro que talvez não dê para ficar todos, mas se algum de vocês quiserem responder alguma pergunta, faz um sinal que a gente leva o microfone até vocês. Mas aqui no palco a gente combinou com 4 estar aqui, o Evandro, a Mari, que mais que a gente combinou? Deixa eu pegar... Isso, então vocês podem ficar, os demais podem descer. E se vocês quiserem responder alguma pergunta, só faz sinal que eu faço o microfone chegar lá. A Mari não tinha se apresentado, né? Mas daqui a pouco você vai falar também. Essa é a Mari. E nós vamos ter aqui alguns blocos que eu quero passar com eles. E nós vamos passar por algumas perguntas aqui. E se você tiver com a sua aí, talvez a gente consiga dar oportunidade para você também. Vamos lá, vocês estão preparados? Sim, vocês estão preparados aí? Então vamos lá. Evandro, você pode falar um pouquinho como que surgiu o Braços Abertos e contar um pouquinho a história da missão, como que ela surgiu, de onde veio? Legal. A missão Braços Abertos, ela surgiu da visão que Deus deu para um homem lá nos Estados Unidos. Né? O nosso fundador, o Michael, ele é casado com uma brasileira, uma assisense, e em uma das visitas que ele fez a Assis, né, Deus moveu o coração dele através de uma criança que pediu comida. Né? Ele estava num restaurante lá em Assis, e uma criança chegou e pediu comida, né? Uma coisa que acontece muito lá em Assis. A gente tem muita criança na rua pedindo comida e dinheiro, e ele pagou uma comida para a criança, mas ele ficou muito incomodado, porque ele fez aquilo de uma forma muito mecânica. E ele entendeu que aquilo precisava doer no coração dele. Né? A necessidade de uma criança estar ali pedindo comida na rua, naquele horário, precisava doer. E aí ele começou a orar pedindo misericórdia para Deus. Deus, me dá compaixão, me dá compaixão. E aí, quando ele estava voltando para São Paulo, para pegar o avião, voltar embora... em São Paulo, semáforo, uma criança de rua veio pedindo dinheiro em vários carros, e ele já se programou, né, já se preparou, mas quando a criança chegou no carro dele, ela não pediu nada, ela parou e ficou olhando no olho dele, dentro do carro, e ele então disse que naquele momento ele percebeu Deus falando com ele: olha, você quer misericórdia? Então eu vou te dar. E aí uma coisa começou a acontecer dentro do coração dele, de forma que ele não conseguiu se conter. Chegou nos Estados Unidos, conversou depois de um tempo, tomou coragem para falar com a esposa,
e ela também percebeu o agir de Deus e o propósito de Deus, e eles vendem tudo nos Estados Unidos, se mudam para o Brasil para trabalhar com as crianças assisenses, e aí então nasce o Braços Abertos, bloqueando uma rua e brincando com as crianças na rua, no asfalto, né? Então, o Braços Abertos nasce da santa inquietação que Deus dá para um homem, né? Assim que surge o Braços Abertos. Uau, uau. Aquilo que nos faz chorar move o nosso coração, né? Exatamente, exatamente. É a diferença da dó e da compaixão, porque quando você sente dó ou sente pena, eu sempre falo isso lá em casa, a dó não faz nada, mas aquilo que a gente chora, aquilo que a gente sente compaixão, ela move e faz alguma coisa, né, Evandro? É em Assis a sede da missão, né? Isso, exatamente. O Braços Abertos surge lá em Assis, num bairro específico da cidade, né, da compaixão que Deus deu para um casal, né, e que faz, né, a compaixão faz isso. A dó, eu olho, eu acho triste e tudo bem. Mas a compaixão me move, a compaixão me incomoda, né? Então, a compaixão fez um casal vender tudo que tinha e mudar a vida por completo, né, para abençoar crianças que não eram da nação deles. Amém, amém. Mari ou o Evandro mesmo, as principais frentes do projeto é só com crianças, e eu já quero complementar essa pergunta para saber se vocês estão só, eu já sei, né, mas eu vou fingir que eu não sei, para saber se vocês estão só em Assis ou em outros lugares também do Brasil ou do mundo, né? Pode, Mari, você, tanto faz. Boa noite. Nós trabalhamos, né, com as crianças e adolescentes e, claro, que nós estamos sempre ali em contato com as famílias também. É uma forma que elas conseguem ver o cuidado também com a vida delas, quando nós também estamos inseridos ali no seu contexto, né, com as suas famílias, nas suas escolas, né, nós temos a parceria com as escolas também dos bairros onde o projeto atua. E nós estamos em Assis, em 4 bairros, né? E temos em Cândido Mota, que é a cidade vizinha, a Assis. Nós temos também em Sorocaba, em São Paulo. Nós temos também em Florestópolis, no Paraná. E em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, nós também estamos em 2 aldeias indígenas. E também no Chile. Estamos lá. E agora, para alguns até já de antemão já sabem, nós, para a honra e glória do Senhor, nós estamos começando a implantar um projeto também lá no centro de São Paulo. Amém. Isso é glória de Deus. E assim, irmãos, pedido de oração, né? Nós temos convites e o plano já estabelecido para visitar esses lugares que eu vou falar agora, né? Nós temos um convite para ir trabalhar com as crianças no Cazaquistão, na Moldávia, na Ucrânia e na República Dominicana, né? Agora, no mês de junho, nós vamos para o Cazaquistão, né? E a gente está tentando organizar a agenda para esses outros países. Lá a gente vai treinar igrejas para que elas cumpram a missão junto às crianças, certo? Com todo o aparato, com todas as ferramentas que o Braços Abertos tem. E também nós temos um projeto muito especial na cidade de Marinha, que se chama Zadok. Quem participou do Encarcerados aí? Aí. O Zadok funciona nessa cidade de Marinha, onde a gente tem a prisão para menores e a gente visita 2 vezes no mês há 16 anos. Muito bom, muito bom. Mari, eu queria te fazer uma pergunta. Se tem alguma história que você passou, alguma história que marcou sua vida, e dentro dessa história, você teve a convicção de que você estava no lugar certo. Uma convicção que encheu seu coração, assim, por causa daquela história que você vivenciou. Pode compartilhar alguma. Nossa,
é difícil porque são muitas histórias mesmo assim, totalmente impactantes, né? Nós até conseguimos compartilhar um pouquinho da minha história com a do Luiz, né, que estava lá na intervenção. Então, como acho que todos vocês já sabem um pouquinho, eu quero compartilhar uma que é muito, muito especial para mim, que é a história do Carlos. Eu vou resumir bem rápido para vocês. E o Carlos, eu já o conhecia desde os 6 anos de idade, porque eu atendia num instituto também lá na cidade de Cândido Mota, onde eu era educadora social, enquanto eu era voluntária no Braços Abertos. E ele era uma criança muito difícil, muito difícil. Eu brinco que alguém aqui já assistiu aquele desenho Scrooge? Alguém já assistiu? Sabe a mais novinha? Ele parecia ela. E a gente foi estando junto, né? Um contexto familiar assim muito hostil ao máximo mesmo. A violência dentro de casa era extrema e por isso a gente entendia o porquê, né? Da postura e do comportamento do Carlos, né? De agressividade, de violência. E o primeiro acampamento do Braços Abertos para adolescentes, a gente fez um convite para ele, né? E ele estava um pouco afastado, mas ele aceitou ir. E ele viveu o momento naqueles dias, foi maravilhoso, né? E aí, depois de um tempo, ele chegou para mim e ele testemunhou. Ele falou: tia, sabe aquele dia que você foi lá na minha casa me convidar para o acampamento, né? Eu falei: sim. Ele falou: então, naquela semana, naquele dia em especial, eu tinha recebido um convite para trabalhar em alguma área da criminalidade aqui no bairro. E eu só estava escolhendo o que eu ia ser, se eu queria ser bandido, se eu queria ser estuprador. E ele falou: mas por causa daquele acampamento, eu ouvi Deus falar comigo. E então eu recusei e fui para o projeto. Por isso que eu te pedi para ser voluntário, por isso que eu quis ficar junto de vocês, porque ali eu fiz uma decisão que eu não ia viver na criminalidade. E hoje o Carlos já tem os seus 24, 25 anos, e ele é um ótimo trabalhador e, inclusive, tem o seu próprio negócio já. Então, isso é para honra e glória do Senhor. E quando eu vejo a história do Carlos e de muitas, muitas outras, não só das minhas, mas quando eu ouço o testemunho, né, dos outros missionários, você tem a convicção que você está fazendo o que Deus mandou na hora certa, no lugar certo, da forma que Ele deseja. Atendendo ao chamado de Deus. Exato. Glória a Deus por isso. Eu quero jogar a bola ali para o Alan e para o Bruno, falar sobre a rotina do missionário. Como que é um dia típico de um missionário? Como que é a rotina de um missionário? Vocês escolhem quem responde essa pergunta. O que acontece na vida de um missionário que talvez é aquele que nunca foi para a missão, não tem ideia e fica idealizando, mas faz parte da rotina? Sofrimento. Paciência. Boa noite, pessoal. O missionário não para, né? Desde que acorda até a hora que vai dormir, até dormindo, não para. Não para. O missionário, ele está constantemente em missão. Né? A gente fala assim, não é só o bairro onde a gente trabalha que é a nossa missão. O missionário, onde ele está fazendo missão. Por quê? Porque quem faz missão através de nós é o Senhor. E o Senhor está em nós, habita em nós. E onde nós estamos fazendo missão. É claro que tem algumas viagens, né, que a gente faz, né, quando Deus nos chama para ir para algum lugar. A exemplo, quando tem alguma catástrofe, né, Deus chama a gente para ir, para ajudar, né, o pessoal, né, missões, né, em Aquidauana, no Chile. Deus nos chama para fazer parte disso, né?
E é muito bom, é gratificante tudo isso. Às vezes a gente se sente cansado, mas a gente olha o que Deus tem feito e a gente fica grato por tudo que Deus tem feito através de nós, né? Porque a gente sabe que é o Espírito de Deus que está agindo, né? Que está operando, né? Então, eu acho que seria isso, né? Não tem mata, né? Pinta a parede também. Pinta a parede carpelote. também. Fiquei sabendo que tem uns Reboco. caras que vêm dos Estados Unidos só para pintar a parede. Mil e uma Tem. utilidades. Missionário não tem fim. Não, o pessoal acha que o missionário é só pregar lá e tal. Não, a gente vai para Aquidauana bater massa, gente. Bater massa. Né? Pintar a parede, quebrar a parede, reboco, é tudo. Né? O missionário tem que estar disposto a tudo isso. Tem algum tempo difícil que Deus sustentou vocês ou alguma situação extremamente desafiadora? Eu vou dar a oportunidade para você responder. Algum momento extremamente desafiador que foi Deus que te sustentou naquele momento e você teve a convicção de que, olha, foi Deus aqui. Porque, vou usar uma palavra que a gente usou lá em cima, perdi o controle. Por alguma situação que o controle foi perdido e que Deus entrou ali, agiu, tem alguma situação assim, na missão? Sim, boa noite. A gente tem muitas situações assim, né? Porque a missão, por algum momento, a gente passa a querer entender que é a gente, mas não é a gente, é Ele, né? Porque a missão é dele. Então, em vários momentos difíceis, de situações familiares das crianças, em situações que... Vou contar um caso de uma família, a família Rodrigues. A gente percebeu que a gente perdeu o controle, porque a gente tentou de diversas maneiras ajudar essa família. Mas a gente não conseguia mais o que fazer, a gente não tinha mais soluções para ajudar essa família, porque eles se revezavam para ficar acordado a noite toda, para ficar cuidando de uma parede da casa que estava caindo. Então, um dormia 3 horas, aí um acordava, deitava, o outro acordava, e a gente não sabia, porque a casa ia cair em cima dessa família. E o que fazer? A gente não sabia mais o que fazer. Né? Com as nossas próprias forças, a gente não conseguia mais. Então, a missão e oração são inseparavelmente juntas. Então, a gente orou por isso, né? E o Senhor nos sustentou e nos deu socorro de derrubar a casa dessa família e construir uma nova para ela, né? Para toda essa família. Então, por diversas vezes, a gente acha que a gente não vai conseguir. A gente acha que a gente não vai dar conta, o cansaço, o emocional, o físico, né? Mas o Senhor sempre nos sustenta com pastores parceiros, com aconselhamento, com equipes nos abençoando, né? Então, o tempo todo, o Senhor tem cuidado da gente na obra missionária, né? Na obra missionária. Então, o sustento vem do Senhor. Por diversas vezes, a gente sentiu cuidado por Ele. Eu estou só pegando os spoilers aqui da minha pregação depois. Eles estão dificultando a sua vida. Eles estão dificultando a minha vida, entendeu? Eu posso citar uma coisinha relacionada a isso que você falou? Em 2011, eu e o Bruno, a gente fez a nossa primeira viagem missionária. Nós fomos para a região serrana do Rio de Janeiro. Tinha tido uma catástrofe 1 ano antes. E a gente foi para lá, o deslizamento de terra, muita gente morreu, muitas famílias perderam suas casas. E a gente foi para lá 1 ano depois, quando ia completar 1 ano, para fazer um trabalho com as crianças, certo? E a gente conheceu nós éramos 18 para 19 anos, sem experiência nenhuma de vida, de missão, de ministério. E nós fizemos vários trabalhos com as crianças, e nós conhecemos nesse lugar, em Vieira, é um distrito de Teresópolis, uma família de albinos, cara, que eles estavam há 1 ano, assim, eles tinham perdido a casa na catástrofe, e eles estavam há 1 ano passando de casa em casa,
Só que eles não tinham dinheiro para pagar um aluguel, eles eram despejados, aí iam para outra. Aí não tinha dinheiro para pagar um aluguel, eram despejados, iam para outra. E a gente descobriu que naquele final de semana que a gente estava lá, aquela mãe ia entregar os 4 filhos para o Conselho Tutelar e ia morar na rua. Porque não tinha mais opção, tinham se esgotado as opções dela. E aí, ela levou as crianças para se despedir da gente no último dia, né, e tal, e a gente soube disso depois, né, porque daí a gente ali e abraça as crianças e sem muita experiência. Se preparem para ir para o campo missionário, precisa de preparo, precisa de capacitação. A gente dá um abraço na criança e fala assim: ai, você é muito linda, eu queria te levar para minha casa. A mãe assim, ó. Leva. É sério? Vocês querem levar? Porque ela ia entregar para o Conselho Tutelar. Né? A gente desceu a serra chorando muito, porque nós tínhamos 18 para 19 anos, a gente não tinha ferramenta, sabe, para ajudar numa situação daquela. A gente foi em 4 pessoas num Corsa hatch de Assis ao Rio de Janeiro, com um mapa impresso. Não tinha nem GPS. A gente demorou 48 horas para voltar, porque o carro quebrou. Então a gente não tinha, era aventura. Mas a gente orou por aquela família durante 9 anos, pensando no que poderia ter acontecido, porque a gente perdeu o contato. 9 anos depois, a gente volta para o mesmo lugar. Agora, diferentes. A gente tinha uma escola de missões no Braços Abertos, onde agora o Bruno não estava em 2020, quando a gente voltou para lá, né? Mas eu voltei não mais como jovem que foi a primeira vez para aprender, para ter experiências, como professor da escola de missões, levando outros jovens missionários para conhecer. Né? E chegando lá, a gente conheceu o pessoal e foi, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente pergunta para o missionário local: você lembra de uma família assim, assim, assim? Cara, que perdeu a casa? E ele falou: cara, não lembro. Mas o outro do lado falou: cara, é uma família de albinos? Isso, essa família mesmo. Ele falou: cara, tem certeza que é essa data, isso aí? Ele falou: é. Ele falou: então, é porque eu cheguei aqui uma semana depois do que você está falando. E a minha igreja me enviou para construir uma casa para uma família de albinos. Uma semana depois do carnaval de 2011. Uma semana depois que a gente foi embora. Assim que a gente foi embora, Deus providenciou o sustento para aquela família. E a gente soube o seguinte: o cara falou assim: é na casa da dona Aparecida? É. Ah, não, amanhã, Evandro, a gente vai lá pintar a casa dela. Ela vai fazer o almoço para a gente. Deus providenciou o sustento, sabe? Quando a gente sofreu, sabe, com a impotência de não conseguir suprir, Deus deu para a gente um ensinamento de: eu sou o dono da missão. Sou eu que tomo conta e sou eu que faço. E ele proveu logo em seguida para a família, e ainda assim vocês o sustentaram por 9 anos em oração. Em oração. A gente é lançador de semente, você falou lá em cima, um planta, o outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Exatamente, A exatamente. gente não sabe o que a gente vai colher. Deus ainda deu a honra de vocês encontrarem eles novamente, mas muitos vocês nunca verão, né? Eu quero fazer um bate-bola bem rápido, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, uma pergunta: existe algum critério, uma possibilidade, ou se alguém se apaixona pelo ministério, de engajar no Braços Abertos? Existe alguma característica que uma pessoa precisa ter para fazer parte? Bem rapidão, assim. E aí eu tenho uma outra que é para você, especificamente, e aí eu quero dar uma abrida aqui para umas 2 perguntas, 3 talvez. Vamos lá. Pode responder qualquer um, tá? Algum critério para uma pessoa fazer parte? Como a gente disse lá em cima, acho que o maior critério é amar, né? Precisa amar a criança ranhentinha, a criança... Porque quando Jesus disse: deixe vir a minhas crianças, ele não falou: deixe vir minhas crianças comportadas, as crianças mais boazinhas, as crianças que estão na escola, as crianças que têm pais. Não, deixe vir minhas crianças. Então, o critério é a gente ter um coração aberto para amar como Jesus amou e pisar no chão da vida dela. Então, eu acho que a característica de quem vai se envolver
no Braços Abertos ou qualquer obra missionária, é poder ter um coração disposto e ensinável para amar e pisar no chão da vida dessa criança e desse adolescente. Se tiver algum jovem aqui, algum adolescente que se sente chamado para missões, que tem esse coração, ele precisasse ouvir alguma coisa, o que seria? E aí os 4 podem responder assim, bate bola. A gente sempre orienta que se você, única e exclusivamente, está percebendo o seu chamado, só você, ninguém à sua volta, sua liderança, o seu pastor, sua família, ninguém mais está percebendo, desconfia. Porque quando Deus fala comigo, cara, Ele fala com a minha liderança, Ele fala com as pessoas que estão à minha volta, sabe? As coisas convergem, sabe? Então, primeiro, você quer trabalhar com crianças, você quer ser um missionário em tempo integral? Procure sua liderança, procure seu grupo pastoral, sabe? Peça orientação para eles, sabe? É o primeiro contato. Segundo, certo? E eles podem te orientar em relação a isso também, mas procure parceiros. Procure pessoas que vão te ajudar na caminhada. Você não precisa inventar a roda de novo, sabe? A gente tem essa ideia, né, de eu vou fazer e eu vou desenvolver e eu vou criar. Então, cara, não, talvez tem gente fazendo já o que você quer fazer próximo a você. Vai lá fazer junto. Vai aprender, sabe? Vai de pouquinho. Peça parcerias, peça apoio, sabe? Então, primeiro, você precisa ser pastoreado. Segundo, não faça sozinho. Acho que é mais por aí. Alguém quer complementar? É isso mesmo? Isso mesmo. Algo que eu acrescentaria é um exemplo que eu tenho a respeito de Jesus, né? Sempre ande com uma toalha na mão. Como assim, Alan? Jesus, né, sendo Deus, com toda a sua glória, ele teve a humildade de pegar a toalha, uma bacia d'água e falar assim, eu preciso lavar os pés de vocês. De se humilhar, né? Então, se eu tenho essa vontade de ser um missionário, eu tenho que ter essa disposição de carregar minha toalha para servir aonde quer que Deus me colocar. Amém. Eu queria abrir, acho que dá para a gente fazer 2 perguntas. Dá tempo, Thiago? 2 perguntinhas? Sim, seu coração está queimando aí, você precisa perguntar. Então levante sua mão, fica de pé aí para o microfone voar perto de você. Quem está com o microfone aí? Beleza? E aí, quem vai ser o primeiro? Um de cada vez aí, gente. Pode ser um de cada vez. Enquanto eles pensam, Evandro, conta para mim, para nós, eu queria que você repetisse uma história, isso não estava no script. Como que foi aquele encontro que você teve com Jesus, se você pode contar, lá no Teen Street, que você recebeu uma oração e uma convicção de chamado. Você pode falar essa história do esbarrão, bem rapidinho? Posso. Em 2013, eu já namorava a mulher fabulosa que hoje é minha esposa, e nós tínhamos uma inquietação muito grande em relação à nossa vocação, porque nós éramos jovens, nós queríamos fazer a vontade de Deus, mas a gente tinha uma dúvida, e se eu tenho um chamado missionário, ela não, ou ela tem um tipo de vocação que vai dificultar o nosso relacionamento no seguinte, cara, ou eu mato o chamado dela, ou eu mato o meu, se a depender do que for, sabe? E a gente estava inquieto com isso, por meses. E um dia a gente estava lá no Teen Street em Maringá, né, isso em 2013, e durante um dos cultos, né, lá na Sala do Trono, eles fizeram um apelo, porque tinham muitos missionários de uma organização chamada OM, lá no Teen, e os missionários estavam todos no fundo. Eles falaram, olha, quem tem dúvidas a respeito da vocação, quem quer uma oração a respeito de missões, vai lá e os missionários vão orar por você e vai ser uma bênção. E eu, queimando, né, louco para ouvir a Deus, eu vou lá, cara. E eu fui lá, eu não lembro o nome da pessoa que orou por mim, eu não lembro do rosto dele, sabe? Mas ele fez uma oração simples. Eu queria muito poder falar aqui, eu ouvia uma voz grossa vindo do céu e que eu vi um anjo descendo. Eu não vi nada disso, mas
uma convicção que eu nunca tinha tido na minha vida tomou conta do meu coração de um jeito que ele falou amém e eu falei amém. É isso. Foi para isso que Deus me chamou. Deus está me separando para isso. E eu agradeci a Ele pela oração. Quando eu saí daquele espaço, um amigo nosso, adolescente na época, né, o Jonatas, ele chegou e falou assim: ô Evandro, a Ponga está te procurando. Né? E para quem já foi no TIM, sabe que a Sala do Trono é uma muvuca. Né? E eu saí procurando ela. Né? E aí sabe quando você encontra alguém no meio de uma muvuca dessa e você encontra meio trombando assim? Foi esse o nosso encontro. E quando eu encontrei ela me abraçou, chorando, e eu pensei assim: o que será que aconteceu, cara? Alguém bateu nela? Não sei. Né? Por que ela está chorando? E ela falou no meu ouvido assim: eu sei que Deus confirmou o seu chamado, porque Ele confirmou o meu também. Deus chamou a gente para o campo missionário. Deus chamou a gente para a obra que Ele está fazendo na vida de crianças e adolescentes que a gente já conhece. É essa a nossa vocação. Daí em diante a gente começou uma caminhada que a gente não sabia onde ia dar. A gente ainda não sabe, certo? Mas foi uma caminhada com desdobramentos muito bons, muito divertidos, muito legais, mas também uma caminhada de muito sofrimento, de muita dor, de muita renúncia, de muita solidão. E no meio de tudo isso, quando eu olho para trás, eu penso: é isso, cara. Era isso. Eu faria tudo de novo e continuaria fazendo. Porque mais vale eu passar. Mais vale eu passar por tudo isso, sabe? Obedecendo a Deus naquilo que Ele me mandou fazer, cara, do que ser feliz, entre aspas, fazendo qualquer outra coisa. Amém, amém. Uau, Deus une propósitos, né? Abriu, vai ser uma pergunta só, vai lá. Já teve alguma vez que vocês não conseguiram ajudar alguém? Meu Deus. Nossa, tem 40 minutos? Não, 30 cara. Ali, ó. Eu vou te contar recentemente o que aconteceu. Né? A gente tem, nos últimos 2 meses, eu acho que nós literalmente enterramos 4 ou 5 crianças e adolescentes que foram do Braços Abertos. Literalmente. Né? Nós estamos mobilizando igrejas para orar. Todas elas de uma região da cidade. Todas elas faziam parte, nesse momento, ou fizeram parte do Braços Abertos. Em especial, um menino que doeu muito no nosso coração. O nome dele era Rafael. Rafael morreu num acidente de moto, onde ele estava fugindo da polícia, de uma moto, sem capacete. Ele bateu no muro e ele não sobreviveu. Isso dilacera o nosso coração. Porque é como se o diabo entrasse em cena para falar: tá vendo? Sabe? Mas toda vez que o diabo, e aí eu preciso falar essa parte, tenta fazer isso com a gente, irmãos, é instantâneo. Deus derrama gotas de ânimo, sabe? E a gente se anima de novo. Por quê? Eu tenho uma foto que eu guardo com muito carinho do meu time de futsal, das crianças. Numa ponta está o Rafael, que infelizmente seguiu por um caminho muito difícil, mas na outra ponta está o Lucas, que vocês conheceram, e que hoje é um missionário em tempo integral, que hoje cuida das crianças como ele foi, sabe? Então, sim, nós perdemos muitos, sabe? Mas nós continuamos porque a gente percebe, a gente vê o que Deus está fazendo naqueles bairros, naquela região de Assis. Amém, amém.
Fechou? Tem tantas perguntas aqui, Thiago. Tá bombando na minha cabeça, tantas perguntas. Mas nós vamos encerrar, agradecer pela vida de cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês tem muito para entregar. Cada um de vocês carrega uma mensagem. Eu quero falar que nós respeitamos a unção que vocês carregam. A gente respeita a mensagem, a história que vocês carregam. E nós, como igreja, abençoamos a vida de vocês também. Como ministério Fire Up, Adolescentes Start também. Nós queremos agradecer a Deus por vocês. Amém? Vamos nessa? Você pode aplaudir o Senhor? Quero chamar aqui o Evandro. Chega para cá, meu irmão. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Evandro, esse ministério. Pode assentar, a gente vai para a mensagem agora. Eu quero orar pela vida do Evandro, agradecer mais uma vez todo esse ministério. Nós somos muito abençoados. Pessoal do projeto Braços Abertos, que alegria recebê-los. Primeira de muitas, hein? Primeira de muitas. Fomos impactados aqui. Tive o privilégio ali de assistir a Encarcerados, já no início da tarde. A intervenções eu peguei alguns momentos ali, mas fui muito ministrado. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos, estenda suas mãos aqui, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer pela vida do Evandro, Pai, por esse chamado, por esse projeto do Braços Abertos, Pai, e por esse coração servidor, Pai. Dedicaram esse fim de semana, saíram lá de São Paulo, lá de Assis, ontem à noite, Pai, passaram a madrugada viajando, Senhor, chegaram aqui pela manhã, o dia todo servindo, trabalhando, Pai, não medindo esforços para alcançar, Pai, essa geração. E como essa geração foi tocada aqui nessa tarde, Pai. Jovens foram quebrantados, jovens foram movidos em empatia e mais do que isso, em compaixão genuína, Senhor. E que não seja só um momento, mas uma transformação para toda a vida, Pai. Usa agora a vida do Evandro aqui, na ministração dessa palavra, que ele seja um instrumento poderoso do Senhor. Teu Espírito Santo flua através da vida dele, toque os corações mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Amém, gente. Olha, nós estamos constrangidos com tanto carinho, com tanto amor que a gente está sendo recebido aqui, viu? Nós vamos voltar, hein? Ó, vocês estão fazendo de um jeito, entendeu? Que a culpa não vai ser nossa. Gente, quem participou do Encarcerados? Levanta a mão. Cara, eu estava aqui na intervenção, certo? E eu estou sempre curioso para ver as reações do pessoal lá do Encarcerados. Vocês conseguiram filmar alguma das vezes? Uma? Ah, tá. Tá bom, depois eu vou ver. É legal, né? Muito legal, né? Agora, se imagina se você estiver dentro de uma prisão e realmente tem uma rebelião. Isso aconteceu, acredito que o pessoal tenha falado para vocês, com alguns dos nossos irmãos, lá de uma igreja parceira, estavam dentro da Fundação Casa quando estourou uma rebelião. E aí aqueles menininhos bonitinhos, que às vezes a gente chega lá, um menininho desse tamanhozinho assim, você fala, oi, tudo bem? Ele fala, oi. Como que é seu nome? Ele fala, Mateus. Nossa, eu acho que esse menino aqui, todo mundo está aqui falando que é inocente, mas eu acho que esse deve ser. Né? O que você fez, Mateus? Eu dei 3 facadas no meu tio. Esses menininhos, segundo o relato de um missionário amigo nosso que estava lá, nas palavras dele, abre aspas, parecia possessão demoníaca. Eles escalando as muralhas. Eles fazendo o que eles fizeram com os guardas. E aí a gente falou assim, cara, e aí, como é que vocês estão com isso? Ele falou, como é que a gente está? Cara, quero voltar lá. Certo? Mas, não sei não. Porque eu vi e parecia possessão demoníaca. E aí a minha conclusão é, eles precisam mais ainda da gente. Missionário é um tipo doido de gente. Sabe? Que acho que se fizer uma análise mesmo assim, não vai ficar um. Certo? E é isso. Eu queria ler um texto com vocês, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9.
Mateus, capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 35. A gente vai ler alguns versículos, mas não fecha sua Bíblia não, tá? Ou não desconecta sua Bíblia não. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Até aí. Até aí por enquanto. Gente, a primeira coisa sobre esse texto. Cara, é maravilhoso como Jesus nos ensina a fazer missão. Comecinho do texto. Vamos lá. Primeiro versículo que a gente leu. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus primeiro já mostra aqui para a gente 3 formas clássicas que a gente tem de cumprir a missão. Uma, ensinando. Cara, a gente precisa ensinar as pessoas a respeito do reino. A gente precisa ensinar as pessoas a respeito das boas novas. A gente precisa ensinar no sentido de preparar as pessoas, de capacitar as pessoas, certo? O que a gente está fazendo aqui, nós, Missão Braços Abertos, de certa forma, é essa capacitação, é esse ensino, certo? Mas Jesus também ia pregando. E aqui, cara, é proclamar mesmo. É a ideia do megafone na mão, falando: olha, o reino de Deus é chegado. E por último, Jesus não era só de falar, né, gente? O texto fala que ele ia curando os doentes. Aqui a gente está indo mais para uma ideia de diaconia, sabe, de serviço, de cuidado, de mão na obra mesmo, sabe, de atitude. Ou seja, missão se faz só com serviço social, só com carregar tijolo, que a gente falou aqui? Não. Missão se faz pregando também. Mas missão se faz só pregando? Não. Missão se faz colocando a mão onde é preciso. Se for no cimento, que seja no cimento. Se for na enxada para limpar a casa de uma família que perdeu a sua casa numa catástrofe, que seja. Se for para colocar uma pessoa que está doente no seu carro e levar para um hospital, que seja, é missão. Certo? O Renato perguntou do dia a dia do missionário. Pergunta como que é o carro do missionário. Deu para entender, né? O carro do missionário está sempre cheio, está sempre bagunçado, está sempre quebrado. Entendeu? Por quê? Porque é para carregar pessoas, cara. É para levar gente. Para onde? Para onde precisar. Entendeu? Para o que precisar. E onde precisar. Essa é a vida do missionário. Tudo que ele tem está à disposição do reino. Está à disposição das pessoas. Certo? Então, meu amigo, sinto muito, você vai ter que pôr a mão na massa. Jesus está mostrando isso logo de cara aqui para a gente no texto. Agora, o que vem a seguir para mim é mais doido ainda. Jesus, ele olha para uma situação, e aí ele vem nessa ideia que a gente vai conversar agora. Ele vê, ele sente e ele age. Vamos relembrar o texto? Ó, versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Primeira coisa que Jesus fez, ele viu aquelas pessoas, mas ele viu, o ver aqui, gente, não é um simples ver, sabe? Porque ver a gente vê tudo, né? Mas tem diferença, né? Tem diferença. Vou te dar um exemplo. Vamos lembrar lá do livro de Atos, começo da igreja, os discípulos estão ali na expectativa do que vai acontecer, é tudo muito novo,
E de repente eles estão reunidos num lugar e eles estão orando e de repente um negócio diferente acontece, sabe? Eles começam a ver línguas como que de fogo, o negócio começa a ficar meio pentecostal lá onde eles estavam. Cara, e eles se enchem do poder de Deus. Glória a Deus, certo? Mas eles ainda estão ali meio, tá, e aí? Pedro vai lá e prega, uma galera se converte. Mas eles estão na expectativa ainda de como vai se desenvolver a igreja. Eles estão no começo, cara. Era tudo novo. Mas um dia, o Pedro e o João estão indo para a igreja, para o templo, e na porta do templo tem um paralítico. E todo mundo passa por ali. E vê ele. Mas vê mesmo. Quem vê, talvez, vê, até joga uma moeda lá, né? Mas o que o texto bíblico diz? A Bíblia diz que Pedro, alguns textos dizem assim, olhou bem para o paralítico. Outros textos dizem assim, Pedro fitando os olhos, ou seja, cara, o que a gente sabe é que ele viu o cara. Ele deu atenção para aquilo. Ele viu de verdade. O que na sua vida que você passa e vê, mas agora talvez você está pensando, não vejo muito bem, né? Não vejo como Jesus veria. Porque Jesus poderia olhar para essa multidão aqui e falar assim, olha, coitado deles, né? São ovelhas, sem pastor. Mas eu estou percorrendo os povoados, eu estou percorrendo os lugares, e eu estou muito cansado, porque eu estou fazendo a obra de Deus, e aqui eu estou vendo um pessoal, e beleza, amanhã talvez eu cuide deles. E depois eu possa fazer alguma coisa para isso. Ou pior, talvez eu fale para um irmão que esse pessoal está precisando de ajuda. Não. O ver de Jesus é assim, não, peraí. Se fosse a gente, né? A gente até está assim, eu queria ir embora. Mas eu estou vendo. Mas assim, como é que eu vou embora se eu estou vendo isso aqui? É um ver diferente. Que me prende. Entende? No caso do Pedro e do João lá no templo, cara, eles não conseguiram passar do paralítico. Eu fico me perguntando o que na minha vida que Deus precisa abrir os meus olhos de verdade para que eu enxergue de verdade. Talvez é aquele amigo na escola. Talvez é aquela pessoa na escola, lá no cantinho. Sabe? Não tem tanta gente perto. Talvez nem muita gente está vendo. Mas está lá. Com certeza não tem muita gente vendo ela, por exemplo, no Instagram. Mas ela está lá. E alguém precisa ver ela. Você vai passar por essa pessoa até quando? E talvez, cara, você pode até agir igual as pessoas que passavam por aquele paralítico indo para o templo. Sabe, você não é horrível igual as outras pessoas. Às vezes você até dá um oi. Às vezes você até joga uma moeda, como o pessoal fazia para o paralítico. Eu não sou horrível assim. Mas o enxergar aqui de Jesus é diferente. É um olhar que me amarra e me faz parar. Então e aí? Você está vendo mesmo? Ou você precisa que Jesus te empreste os óculos dele? Quando Jesus vê a multidão, o texto diz o seguinte, ó, isso aqui é fantástico. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. O texto não diz que Jesus teve dó, que Jesus teve pena. O texto coloca a palavra compaixão. E você sabe o que é compaixão, cara? Eu achava que eu sabia. Eu achava. Me explicaram, me falaram o que era. E eu, cristão, né? Iniciando a minha caminhada como missionário em tempo integral, eu achava que eu sabia o que era. E aí eu senti. Em 2016, em 2015, eu me formei na faculdade.
Eu era voluntário do Braços Abertos, o Braços Abertos me contratou como missionário em tempo integral, mas aí eles falaram assim, Evandro, você é muito jovem, então nós vamos te mandar para um estágio. E eu todo cheio de mim, falei, pô, estágio, cara. Mas tá bom, né? Eu vou. A missão me mandou para um estágio missionário para morar em Benevides. Alguém aqui sabe onde fica Benevides? Quem já ouviu falar de Benevides? Benevides é uma cidadezinha que faz parte da região metropolitana de Belém do Pará. Eu fui morar na rua da frente de um lixão, num bairro de extrema miséria, onde não tinha saneamento básico para as famílias. Eu fui fazer as atividades que eu faria depois no Braços Abertos lá. E, cara, eu estava tirando de letra. E, nossa, cara, eu achei que ia ser terrível. E tá tranquilo. Até um dia que eu encontrei o Sassá. O Sassá era um menininho, 11 anos de idade, meu aluninho do futsal. O Sassá um dia, acabou o treino dele, era tipo 11 da manhã. O Sassá falou assim, ei tio, bora lá em casa almoçar. E eu pensei comigo, cara, o Sassá mora numa casa, é um casebre de, sei lá, 2x2, 3x3, só madeira, um forro em cima de plástico, e ele mora lá com a mãe e 8 irmãos. E eram 8, porque a mãe, que se prostituía, tinha abandonado outros tantos no hospital. E o Sassá está me convidando para o almoço? Eu estranhei, mas não falei nada. O Sassá fala assim, bora lá, tio, é que hoje tem mistura. Eu estranhei mais ainda, porque eu sei que aquelas crianças, daquelas famílias específicas, eles comem uma comida muito característica de lá daquela região que é muito pobre. Eles chamam de chibé. Sabe o que é chibé? Farinha com água. Eles comem muito isso. E aí o Sassá está falando que tem carne. Eu estranhei, chamei um outro rapaz que era um jovem missionário também, falei, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. E a gente foi. O Sassá pegou na mãozinha do irmãozinho, a gente foi indo para a casa dele. Quando a gente chegou lá, a gente ficou conversando ali, o Sassá pegou um tijolinho, colocou de um lado, o outro do outro, pôs uns gravetos no meio, acendeu um foguinho, pôs uma canequinha de água para esquentar e soltou uma pomba lá dentro. Ele tinha matado a pomba, cara. E ele estava feliz porque ele ia fazer a pomba para a gente comer. E eu olhei para aquilo assim, entendendo o que ia acontecer. O irmãozinho devia ter uns 5 ou 6, com o tijolinho de um lado e sentou ali para ficar esperando. E eu, com o olho cheio de lágrimas, olhando para o outro missionário. Assim, o que a gente faz? Cara, e esse outro missionário morava lá, ele era de lá. E ele assim também, sem saber o que fazer. Parênteses, gente. Quer ir para o campo missionário? Você vai ter que aceitar. Você não pode negar. Você está triste, você está emocionado, mas ele está feliz. Para ele é motivo de celebração. Entenda, ele não tem nada a ver com a sua dor. Entendeu? Então não estrague a felicidade sincera que ele está sentindo. Mas eu não estava aguentando, cara. Então eu estava ali, de repente Deus mandou o escape. Nosso líder, Marcelo, para o carro lá na rua, assim, era tudo aberto, assim, né? Buzinou. Evandro, vamos comigo lá no lixão, que eu estou levando umas doações lá e tal. Escape de Deus. Ô Sassá, o tio tem que trabalhar, mas outro dia o tio volta aí, tá bom? E tio, beleza. E fui. Entrei no carro, em choque. Marcelo percebeu que tinha alguma coisa ali, né, mas não comentou nada, porque a gente estava entrando. O Sassá morava aqui, ali era um lixão. A gente entrou no lixão, está entregando, a gente levava um pão, uma garrafa de água gelada ou refrigerante, chamava os trabalhadores, a maioria criança, adolescente, vem, para um pouquinho, vem tomar um refrigerante, vem comer um pão. Nesse meio tempo, enquanto ele estava ali, eu posso te contar uma história da Bíblia? Pode. Posso orar por você? Pode. Enquanto ele come o pão, gente. Enquanto ele bebe o refri.
Porque ele está trabalhando no sol. Ele precisa se refrescar. Enquanto a gente está conversando, um aluno nosso abre uma sacola de pão toda embolorada e começa a comer na nossa frente. E a gente fala, não, cara, não faz isso. Você vai passar mal. Não, tio, meu estômago já está acostumado. E não passa mal mesmo. Triste, né? Eu saí de perto, porque eu já estava abalado. Saí de perto para não ver aquilo. Fui conversar com outro rapaz. Estou conversando com ele e ouvindo atrás de mim. A gente já tinha estranhado, porque tinha uma menina do projeto que estava lá. E ela tinha, na época, uns 12, 13 anos. E a gente estranhou que ela estava lá e ela estava muito arrumadinha. E eu comecei a conversar com o rapaz e comecei a ouvir a conversa que estava tendo lá atrás. Lá atrás. Ela estava combinando o preço da prostituição. Um trabalhador, catador de lixo. Para pensar no quanto a sua vida tem que estar mal, no quanto a sua vida tem que estar destruída, para você precisar se prostituir dentro de um lixão com os catadores de lixo. Era essa menina, 13 anos. Eu saí de lá, assim, eu não conseguia falar. Aí o Marcelo me deu uma dica. Ele falou assim, Evandro, não fala. Sente. Eu falei, mas eu não consigo, eu não sei o que é. Ele falou, não precisa definir o que é, não. Sente. Ele falou, isso aí são as dores de parto que o apóstolo Paulo fala que sentia. Dói. E aí, uns 2 dias depois, o Marcelo, que era um líder muito mais experiente, chegou e falou assim, agora você sabe o que é compaixão. Compaixão é essa dor que dói dentro da gente, de forma que a gente não consegue definir, de forma que a gente não consegue parar de pensar, até a gente agir. Mas como que age numa situação dessa? Aí o Marcelo me explicou, Evandro, é triste, é difícil, mas é a longo prazo. A gente poderia tirar aquela menina dali à força naquela hora. No outro dia ela ia estar lá. O que a gente precisa é que o evangelho alcance o coração delas. E o evangelho, como a gente falou, Renato, vai mudar a realidade do bairro. O evangelho vai mudar a realidade daquelas crianças. Isso é compaixão. O Bruno falou para vocês a respeito de um caso que a gente teve. Foi o caso da família Rodrigues. Tiago, a gente tem aquelas fotos que eu te mandei? Pode passar agora, por favor? Esse aí, gente, é uma casa que a gente visitou, eu e o Bruno. Reparem nessa casa, certo? Nas rachaduras, na estrutura. Pode ir passando as fotos. A forma que essa família vivia. Aí tinha um casal de idosos, o idoso fazendo um tratamento de câncer de boca, um casal de 40 e poucos anos e 3 adolescentes. 2 adolescentes e uma menina, uma criança. Pode ir passando. Olha só isso aí. Eu fiquei com medo de entrar na casa para tirar foto. Imagina morar. Pode passar. Olha isso aí. Essa parede aí, tá vendo que tá bem no bico ali? Tá solto. Quando começava a ventar de noite, a casa começava a estralar. Aí eles deixavam alguém acordado. Para começar a estralar, você chama todo mundo para a gente sair da casa. Ou seja, eles se revezavam à noite para dormir. Pode passar. Olha, esse aí é o telhado. Volta um pouquinho. Esse é o telhado. Era aberto assim. Então chovia? Chovia lá dentro assim mesmo. E eles iam convivendo com isso. Pode passar. Olha isso. Como que vive? Muito difícil, né? Isso. Pode deixar nessa aí. Sabe como que a gente ficou sabendo dessa família? A gente tem um trabalho na escola, certo? E aí
uma professora pediu ajuda para a gente, falou assim, Evandro, olha, vocês do Braços Abertos, vocês têm uma desenvoltura para conversar com essas crianças, vocês não podem conversar com esse menino? Eu falei, pode, mas por quê? O que está acontecendo? Ele fede muito e ele está sofrendo bullying por conta disso. Os professores já deram kit de higiene, já tentaram ajudar. Eu falei, nossa, mas quem é o menino? Aí eles apontaram, falaram assim, é aquele menino ali. Quando eu olhei para ele, eu vi a roupa dele, eu falei assim, olha, não é ele, é a casa. Vocês podem dar quantos kits de higiene vocês quiserem para ele. Ele vai tomar um banho, e ele vai deitar no sofá que ele tem na casa dele, e vai voltar a feder. Foi, e aí? Falei assim, e aí que agora eu vou fazer o quê? Vocês estão me mostrando, agora eu vou ter que ir lá. Né? E aí a gente foi visitar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o menino passar por isso? A gente foi para a casa desse menino, eu e o Bruno. Quando a gente chegou lá, a gente constatou tudo. É isso. E aí a gente foi descobrindo uma série de coisas que precisavam de ajuda na casa. E aí a gente saiu, eu lembro como se fosse ontem, da primeira visita, a gente saindo assim no corredor, um olhando para a cara do outro, assim, pensando, por onde começa? O que faz? No meio disso, eu lembro de um dia que o Bruno me ligou na hora do almoço e falou assim, cara, eu não estou conseguindo comer lembrando daquela família. Vamos lá levar uma cesta básica para eles. E eu assim, cara, eu estou aqui também na mesa e também não estou conseguindo, vamos lá. A gente foi lá para levar uma cesta básica para essa família aí. Chegamos lá, eles, nossa, obrigado. Ai, seria tão bom se a gente tivesse um botijão de gás para fazer essa comida que vocês trouxeram. Aí a gente olha um para o outro. A gente sempre conversa, né, antes de tomar uma decisão. Então, a gente, então, né? Vocês estão sem? Poxa. E tal. E a gente foi saindo do corredor da casa de novo, um olhando para a cara do outro e pensando, como é que nós vamos embora? Deixar a cesta básica e eles não têm como fazer. Aí o Bruno ligou numa loja, mandou entregar um botijão de gás lá para eles. Beleza. Mas e quando chegava a noite? E a gente lembrava que eles estavam se revezando lá na casa deles. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas, gente, vocês já mexeram com construção? Não é barato. Pensa num grupo de gente quebrado financeiramente, é missionário. Como que constrói uma casa? A gente falou assim, primeiro vamos orar. Sabe o que eu fiz? Mandei no grupo de intercessão da minha igreja e falei assim, orem por essa família. Eu acho que essa casa vai cair na cabeça deles, eu não tenho o que fazer. Certo? O pessoal começou a orar. Enquanto o pessoal começa a orar de um lado, do outro lado a gente recebe uma mensagem de uma agência norte-americana chamada Paradigma Foundation. Acho que é essa a pronúncia. Sabe o que eles fazem no mundo? Financiam construções de casa. E aí, vem a mensagem assim, mandem o plano. A gente faz um plano, faz o orçamento e manda para eles. 2 semanas depois, está aprovado. Podem derrubar a casa. A gente começa a derrubar a casa dessa família para começar a construir uma nova. E aí vai fazer o quê? Constrói uma casa igual a deles. E eles pediram 2 cômodos. Mas nós é crente. E a gente lembra do versículo que Deus faz muito mais do que a gente pede. E a gente vai fazer... A gente só acredita nesse texto quando é para a gente? Não. Eles pediram 2 cômodos. A gente fez uma casa para eles com 4 quartos. Porque o casal precisava de um, não é? Aí, o casal de idosos também precisava de um. Eles tinham 2 filhos adolescentes, não é? Mais um. Mas eles também tinham uma menininha. 4 quartos. Pode passar as fotos. Pode passar. Pode ir. Essa é a casa nova deles. Pode passar. Essa é a família. Eu tinha um pouco mais de cabelo, eu acho. Gente, quando eu falo que é a gente mesmo que às vezes constrói, é a gente mesmo. Nós passamos quase 1 ano construindo essa casa.
Porque a gente ganhou o dinheiro do material. Mas a mão de obra foi na raça. Mas a gente não poderia sair daquela casa e deixar aquela família correndo aquele risco e não fazer nada. Porque estava doendo dentro aquela situação. Estava doendo dentro e a gente não conseguia comer, a gente não conseguia dormir. Então a gente precisava fazer alguma coisa. O que a Bíblia diz, que Jesus vê as multidões e ele se compadece, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastores. E quando a gente olhou para essa família, quando a gente olhou para o Sassá lá em Belém do Pará, é essa imagem de uma ovelha ferida, maltratada, que não tem um pastor para cuidar, para colocar óleo nas feridas, para guiar para o caminho certo. É essa a imagem. Jesus, ele vê, ele tem compaixão e ele age. Ele faz alguma coisa. Compaixão sem atitude, não sei se é compaixão. O que Jesus faz pela multidão que ele está vendo, gente? O que Jesus faz? Cura, ele expulsa os demônios, ele age na dor daquelas pessoas. E qual que é a conclusão de Jesus depois de fazer tudo isso? Olha só o que ele diz, versículo 37. Então, Jesus faz tudo isso. Aí ele olha para os discípulos dele e diz assim: então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A conclusão de Jesus é: eu não tenho tempo e eu não vou conseguir cobrir todo esse espaço sozinho. Então ele está falando assim: olha, sozinho ninguém vai fazer nada. Nós, braços abertos, estamos lá em Assis, nós não alcançaremos as crianças de Cascavel. Nós não alcançaremos os adolescentes da sua escola. Nós não alcançaremos os jovens da sua universidade. Essa é a tarefa que Deus deu para você. Esse é o desafio que Deus deu para você. Porque é você que está aqui no tempo e no espaço certo para anunciar Cristo. Então a pergunta é: por que não? Por que não? Deus está te chamando para alcançar e para cuidar de uma geração. Uma geração que está sofrendo, porque é como ovelha sem pastor. Está machucada. Precisa de alguém para ir lá e cuidar. Lembra o que acontece com o paralítico na porta do templo? Vamos voltar para esse texto. Vamos relembrar o que a Bíblia diz. Pedro e João, indo ao templo, eles encontram o paralítico pede uma esmola. Pedro então fala uma frase muito clássica do Evangelho, né? Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E aí o texto bíblico diz que então Pedro fala: em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que o paralítico levantou e andou. Certo? Errado. A Bíblia não diz isso. O texto bíblico diz, Atos 3, que Pedro falou isso. Em nome de Jesus, levanta e anda. A continuação do texto é: então Pedro, tomando-o pela mão, o colocou em pé e o segurou até que os seus pés, até que os seus tornozelos se firmassem. Falar em nome de Jesus, levanta e anda, irmão, pode ser fácil, mas gasta o tempo para segurar ele de pé até o tornozelo dele se firmar. Gasta o tempo segurando ele para que ele não caia até que ele consiga andar sozinho. Isso é missão no modo de Jesus. No outro modo, eu dei esse exemplo lá
no intervenção, você vai chegar para um morador de rua, por exemplo, no inverno de Cascavel. O morador de rua está lá, tremendo de frio, e você vai chegar para ele e vai falar: Jesus te ama, meu amado. Deus te abençoe. E vai embora. Agora, fazer missão, seguindo o exemplo de Jesus, peraí, meu irmão, tá frio, né? Toma essa cobertinha aqui, ó. Peraí, cara. Que isso? Ei, cara, por que você está fazendo? Não, eu estou fazendo isso, cara, porque eu amo a Cristo e Ele ama você, Ele não quer que você fique nessa situação, certo? Mas espera aí, deixa eu te aquecer, cara. Isso é missão ao modo de Jesus. Vou te falar uma coisa, pode demorar para o tornozelo de alguns se firmarem. E, inclusive, alguns demoram mais que outros. Mas não existe outra forma. A gente traduz isso também como discipulado. Você vai andar junto, segurando, até que essa criança cresça, conheça Cristo e possa cuidar de si mesmo. Antes disso, é você que entra na frente. Eu dei o exemplo no intervenção. Para quem não participou, eu vou falar aqui de novo. Nós tivemos um caso no Braços Abertos de um menino, de um jovem, que se despertou para os estudos e que conseguiu uma bolsa na melhor escola de Assis. Só que quando ele conseguiu essa bolsa, a família dele perdeu um auxílio que eles ganhavam e ele não pôde mais trabalhar. Porque era período integral, era muito puxado. Afinal de contas, é a melhor escola de Assis. Certo? Aí teve um impasse na casa dele. Como assim ele não vai trabalhar? Precisa ajudar. E aí ele me pediu ajuda. Falou, cara, vamos lá, me ajuda lá a conversar com minha mãe e tal. Aí eu fui lá. Ó, Evandro, eu sei, é até legal esse negócio de estudo e tal, assim, mas os irmãos dele estão trabalhando. Ele precisa contribuir. Mas ele precisa estudar. Não, tudo bem, é até legal, mas ele precisa contribuir. Mas como que é essa contribuição? Aí ela explicou. Falei, ele faz parte de uma igreja agora, não faz? Faz, né? É uma bênção. Tudo bem. Então, e se a gente trouxer dessa igreja uma cesta básica na sua casa, todos os meses, até ele se formar? E essa for a contribuição dele. Aí ele pode ficar na escola e se concentrar nos estudos? Aí ele pode. 3 anos. Ele não tinha condição de se firmar antes. Então a gente foi lá e segurou a mão dele. E nesse caso, foi levando uma cesta básica por mês para casa. Mas, cara, troca 5 minutos de papo com esse pessoal. Você vai ver a criatividade que eles têm para segurar a mão das pessoas e até o tornozelo se firmar. Não dá para soltar. Irmão, você tem 2 opções. O sim ou o sim. Porque se você se encontrou com Jesus, ou você é um missionário no campo, ou você é um campo missionário. Não tem outra forma. Ou você vive para anunciar esse evangelho que te alcançou, ou pede para alguém anunciar de novo para você. Talvez você não entendeu. Não tem outra forma de vida. Não tem outra forma de vida. E você está passando o dia todo recebendo essas informações. E aí eu te pergunto agora. E aí? A sua oração no final vai ser: Senhor, eis-me aqui, envia Ele. Ou a sua oração vai ser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O pessoal do louvor, será que podia fazer uma música para a gente?
Galera, vamos ficar de pé? Esse é o momento de você responder a esse chamado, de você responder e de você reagir a tudo que você ouviu hoje, a tudo que você vivenciou hoje. A galera vai fazer uma música e eu queria muito que você lembrasse, você pensasse aí agora em duas coisas. Primeiro, o que mais te marcou em tudo que você viu hoje? O que te fez sentir dores, sabe, a respeito do que você viu hoje? Eu quero que você pense em outra coisa. Por quê? Por que isso, Senhor? Por que, Senhor? Por que essa frase? Por que essa palavra? Por que essa história? Por que essa pessoa? Pensa sobre isso enquanto a gente canta. Amém? Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Vamos cantar isso com o nosso louvor. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado nos lábios, nos corações esquecidos. Pois de
frente, por favor. Pastor, os líderes, queria que eles também estivessem aqui. Pode vir mais para cá, Bruno. Um dia em um programa de TV fizeram uma pergunta muito direta para uma das missionárias mais experientes que eles tinham, sabe? Perguntaram para ela assim: conta pra gente a história do seu chamado. Como que você recebeu o seu chamado? Ela abriu um texto bíblico, muita calma, entregou para a pessoa e falou: eu não tenho uma história, eu apenas li uma ordem e obedeci. Ela entregou um texto, Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quero que você, que hoje deseja responder esse chamado de compartilhar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que você recebeu de graça, sai do seu lugar e responde a esse chamado agora. Vem aqui para frente, os nossos irmãos vão orar por vocês, eles vão impor as mãos sobre vocês, e eles vão ministrar o Espírito Santo sobre vocês, vão pedir a Deus que encha o coração de vocês de ânimo, que encha o coração de vocês de poder, que encha o coração de vocês com o Espírito Santo dele, para que vocês sejam testemunhas. A você que quer responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor, me envia, Pai, para transformar a vida dessas crianças, para transformar a vida desses adolescentes, para compartilhar o Evangelho do Senhor com os presos, Pai, que não te conhecem, que estão presos, Pai, não só nas grades, mas que estão presos, Pai, espiritualmente, que estão condenados ao inferno porque a gente ainda não anunciou para eles o Evangelho do Senhor. Diga para o Senhor: eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, para alcançar as laras da minha cidade, que estão sofrendo na mão de homens maus. Usa-me, Senhor, para alcançar os Pedros da minha cidade, que estão sendo abandonados, que não estão sendo cuidados. Usa-me, Senhor, para alcançar, Deus, aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão sendo maltratados. Usa-me, Senhor, como canal do Senhor de proteção para essas crianças. Ah, Senhor, Deus, usa os meus irmãos, Pai, os capacita, Senhor. Pai, aqui na minha frente tem gente que está pensando agora que não é bom o suficiente, que o Senhor não escolheria, mas, Pai, o Senhor chamou seus filhos, o Senhor chamou seus filhos para cumprir a missão que é tua. Então nós temos ciência, nós temos clareza, nós temos certeza de que o Senhor vai nos capacitar. Então convence, Pai, o coração dos meus irmãos de que o mesmo Deus que nos chama, o mesmo Deus que nos vocaciona, é o Deus que vai junto, é o Deus que vai na frente, é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos dá ferramenta, é o Deus que coloca pessoas na nossa volta para nos ajudar.